Se a sua estratégia não tem a base correta, ela quebra na primeira sequência de loss. Eu vou te falar nesse vídeo 5 pilares para você criar uma estratégia eficiente. Tô pegando 10 anos de experiência de mercado financeiro e vou te entregar em um vídeo de 5 minutos. Sabe aquela consistência que você tá buscando? Chegou a hora, hein? Eu chego a brigar com todo mundo, com todos os meus alunos que não entendem esse pilar. O primeiro pilar é o pilar da replicabilidade. Você precisa criar uma estratégia que seja replicável. Não adianta hoje você opera gráfico de 1 minuto, depois 5 minutos, depois de 10 minutos. Hoje você opera se o BS está comprando, amanhã se o fulano está vendendo. Se a sua estratégia não tiver parâmetros que você consiga seguir todas as vezes que isso acontece, você não vai conseguir a consistência dentro do mercado. Porque dentro do mercado existem as emoções. Você precisa executar essa estratégia independente da emoção que você está sentindo naquele momento. Então, se você fez uma operação, você tem que pensar. Eu sei que você sabe. Foi sorte? Foi por emoção? Essa operação que eu fiz, eu ganhei dinheiro, mas foi para recuperar um loss? Ou essa estratégia realmente é uma estratégia replicável? Se for, parabéns. Cumpriu o primeiro pilar. Bora que só falta 4 pilares para você conseguir a consistência. O segundo pilar é o retorno esperado. Eu vou ser um pouquinho técnico. Se você não entender, pode deixar nos comentários aqui que eu te respondo. É o payoff. Já aconteceu com você de ter uma estratégia com 80% de acerto e ainda no final do mês essa estratégia fechar no negativo? Sim, porque o retorno dessa estratégia não tá bom. Às vezes é uma estratégia replicável, mas ela não tem um bom retorno, então você precisa fazer pequenos ajustes para deixar essa estratégia replicável, para deixar essa estratégia com payoff positivo e uma estratégia consistente. No próximo pilar eu já falo como fazer esses pequenos ajustes para você conseguir a consistência. O pilar 3 é o risco-retorno, que vai muito de encontro ao segundo pilar, que é a assertividade da sua operação. Quando você faz uma operação e você perde, por exemplo, 2 para ganhar 1, você tem que acertar 66,7% dessas operações para você fechar positivo. Se você consegue isso e tem essa taxa de acerto acima de, vamos colocar 67%, a sua estratégia vai fechar no positivo, mesmo se você perder 2 para ganhar 1. Se você tem aquele risco-retorno, onde eu uso mais esse, eu stop 5 pontos de dólar para pegar 5, eu stop 200 pontos de índice para pegar no mínimo 200, você tem uma taxa de acerto de 1 para 1 ou de 50%. Então, se você acertou ali 51% das suas operações, você já é vencedor. Por isso que às vezes você acerta 80 e não consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque seu risco-retorno está muito ruim. Às vezes você perde 10 para ganhar 1. Aí mesmo acertando 80%, você não vai conseguir a consistência, sua estratégia não vai ser consistente a longo prazo. O quarto pilar é o pilar macroeconômico. Você precisa entender como que está o cenário, se sua estratégia é a favor ou não para esse cenário. No momento atual, vivemos instabilidades, incertezas. Estados Unidos, junto com Israel, atacando o Irã. A bolsa varia 2, 3, 4, 5% em um dia. O dólar sobe 2%, o DI sobe 3, 4%. Se a sua estratégia é uma estratégia de consolidação, ela não vai funcionar nesse cenário de instabilidade macroeconômica. Por isso, ficar atento ao cenário macroeconômico vai te ajudar a criar consistência e a entender, minha estratégia, o problema é a estratégia ou o problema é o cenário macroeconômico? Então, fica de olho no cenário macro que vai te ajudar aí a construir a consistência que você está buscando. O quinto pilar é o capital investido. Não adianta ter uma estratégia muito boa, replicável, com uma taxa de acerto legal, de acordo com o cenário macro, e tá com um pilar de investimento errado. Colocou R$500 na conta para operar 5 contratos. Não pode, não permite. A margem não comporta. Sua estratégia pode ter uma boa assertividade, você conseguiu aí fechar 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses positivo usando a estratégia. Mas de um contrato pula para 5, sem o capital necessário investido, não vai dar certo. Por quê? Por mais sua estratégia é muito positiva, vamos colocar a melhor estratégia de todas, 90% de acerto. Legal, com risco-retorno muito bom. E aí você ganha durante 8 dias seguidos, com 5 contratos. Você fala assim, essa estratégia é perfeita, já ganhei bastante dinheiro aqui, agora eu vou dobrar a mão em 3 vezes. E aí você toma um loss só.
Então, um loss fez você perder todo o capital que você demorou semanas para acumular. Por isso que você tem que alinhar o quanto você tem investido com a alavancagem. Eu indico pelo menos para operar um contrato de dólar, R$ 1.000 na corretora. Para operar um contrato de índice, pelo menos R$ 500 na corretora. E aí, no decorrer do tempo, você vai ajustando também. Aqui embaixo tem o link, se você quiser fazer parte da minha mentoria, entender um pouquinho mais sobre macroeconomia, sobre fundamento. Esses pilares que eu desenhei para você, que ainda tem o último, que é o mais importante como bônus, eles fazem parte da estratégia que eu uso quantitativa, onde eu uso dados matemáticos e estatísticos para fazer minha operação. E eu também o uso para criar as minhas estratégias. E o pilar bônus que eu coloquei para você é aquele pilar que não pode deixar para trás. É o pilar emocional, é a mente. Você muitas vezes perde pela emoção dentro do mercado financeiro. Então você tem todos os pilares, mas um dia que você escapou, aquele dia que você fez o trade emocional, sua estratégia não encaixou, você saiu do gerenciamento de risco, tirou você do mercado financeiro. Então cuida muito do seu dinheiro e cuida também das suas emoções. Por isso que esse pilar é de extrema importância. Já segue aí Altino Júnior, dá o like no vídeo, compartilha e aí me conta aqui nos comentários se esses pilares te ajudou ou não a conseguir a consistência no mercado. Altino Júnior na área, até a próxima, valeu!